Olá, meu nome é Luiz Antônio, eu sou o professor de vocês de Fundamentos de Química e a gente vai rever a partir de agora alguns conceitos que já foram apresentados nas aulas 7, 8 e que serão vistos ainda na aula 9 e 10. Só para relembrar, a gente tem aqui alguns conceitos nesse slide sobre o modelo de Rutherford, as características desse modelo. Então é bom que a gente tenha sempre em mente que essas características foram muito importantes e foram extremamente distintas de características de modelos anteriores, como nós vimos o modelo de Dalton, de Thomson. Rutherford, através daquela experiência com a lâmina de ouro, onde tinha radiação de um átomo de polônio, ele conseguiu visualizar, conseguiu determinar que o átomo, na verdade, parecia ser um grande vazio. A matéria, portanto, podia ser considerada como descontínua. Ou seja, você tinha um centro nesse átomo que devia ter a maioria da massa atômica, que era exatamente o núcleo, e toda uma região extranuclear, que é a região da eletrosfera, como a gente determina hoje. Então, dentro dessas características, é importante também a gente relembrar do diâmetro, a partir desse modelo que a gente começou a falar sobre o tamanho atômico. Essa questão de raio atômico ou raio iônico não existiam na época. Então, a partir desse modelo, surgem essas características que são extremamente importantes para fazer a transição do modelo antigo de Thomson, onde só tinha elétron, carga negativa numa uma massa positiva, que era aquele modelo de pudim de passas, ou bolo de ameixas, como vocês quiserem, e chegamos finalmente nesse modelo de Rutherford que faz uma transição para o modelo quântico atual. Então, no modelo de Rutherford e seu aprimoramento com o modelo de Bohr, o elétron basicamente ocupa estados diferentes de energia, que são o que a gente chama de estados quantizados. Esses estados quantizados são estados permitidos de energia que o elétron vai ocupar como se fossem degraus, numa escada. Então, nós podemos ver que o átomo passa a ter diferentes camadas de energia. Nessas camadas, eu posso colocar os elétrons e cada camada, na verdade, tem um estado de energia. Isso é importante, especialmente mais à frente, nós vamos ver mais à frente, na parte de propriedades periódicas, nós falamos sobre energia de ionização. O que é a energia de ionização? É exatamente a energia dada para o átomo, para o elétron, para retirá-lo do átomo. Então, significa energia suficiente para romper o elétron, tirar o elétron do seu estado quântico, do seu estado fundamental, que seja, para todos, e retirar de todos os degraus possíveis nessa escada para fora do átomo. Uma das coisas mais importantes nessa quantização de energia é exatamente o que a gente chama de salto quântico. Esse salto quântico é o que acontece, por exemplo, com uma lâmpada fosforescente. Então, nós temos ali uma lâmpada onde tem os dois eletrodos, os dois sítios positivos e negativos. Nessa lâmpada, eu tenho a passagem de elétron que vem pela corrente elétrica, de um polo para o outro. E esses elétrons estão se chocando com os elétrons, com os átomos do vapor daquele gás que está na lâmpada. Então, normalmente, nas lâmpadas de mercúrio, esses elétrons que vêm da corrente elétrica estão se chocando com os átomos de mercúrio, de vapor de mercúrio. Nesse caso do choque, ocorre um salto quântico, ou seja, aquele elétron do átomo de mercúrio ganha energia, ele vai para um estado superior de energia, o que a gente passa a chamar esse estado novo do elétron de estado excitado, e ao voltar para o seu estado fundamental, o seu estado original de energia, ele emite radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética muitas vezes é manifestada na forma de luz. Então, a luz que nós vemos da lâmpada é exatamente desses choques constantes da corrente elétrica, dos elétrons que vêm
pela corrente elétrica com os átomos de vapor que estão presentes naquela lâmpada. Logicamente, cada lâmpada vai ter sua cor, né? Branca, amarela, azul, em função do próprio gás que está contido lá dentro, a baixa pressão, como nós vimos pela apostila o caso da ampola de Crookes, né? O tubo de Crookes. Só para a gente perceber, quando eu tenho essa questão da emissão eletromagnética, nós estamos falando então basicamente do espectro eletromagnético. Né? O que é exatamente esse espectro? Quando eu tenho a luz branca, que é a luz solar, ela pode ser decomposta em várias faixas de onda, né? Comprimentos de onda, várias frequências diferentes. Esse espectro, essa luz, passa por um prisma, o prisma difrata essa luz, e através de fendas eu consigo obter uma faixa específica, né? Onde ele abre o espectro eletromagnético, no caso, o que a gente enxerga do espectro eletromagnético, que é a parte visível do espectro, que são as cores do arco-íris, né? Então nós vemos lá, desde o vermelho até, né, passando pelo amarelo até o outro, que é o roxo, né, do outro lado, o violeta, né? Então, observe que esse espectro da luz visível é o que nós conseguimos captar através do nosso olho, né? Então, a nossa íris, a luz que a gente capta, ela está apenas dentro dessa faixa eletromagnética que é de 400 a 700 nanômetros, né? Essa faixa de 400 a 700 nanômetros é o que a gente chama de espectro visível, tá? O espectro eletromagnético em si é muito maior do que isso. Então ele tem comprimentos de onda muito grandes, até na ordem de quilômetros. Imagine, é uma onda cuja a medida de um pico ao outro dessa onda realmente mede quilômetro, tá? Então é até um pouco difícil de imaginar isso, mas é o que acontece. É o espectro eletromagnético, ele vai se processando dessa forma, desde ondas enormes até o que a gente chama de ondas curtas, né? Então você já deve ter ouvido falar de ondas curtas de rádio, né? Ondas, o caso do micro-ondas, raios gama, raios X, todas essas ondas compõem o espectro eletromagnético. E o que o nosso olho consegue captar, como eu disse, é apenas a faixa de 400 a 700 nanômetros, ou seja, né, de 400 vezes 10 a menos 9 metros a 700 vezes 10 a menos 9 metros. Então, essa medida é o que nosso olho consegue captar e ver, então, essa diferenciação de cores que a gente consegue identificar, né, e que o nosso cérebro, na verdade, consegue identificar. Cada átomo, né, o espectro eletromagnético, na verdade, é uma decomposição, na parte visível, é a decomposição da luz branca. Mas cada átomo tem a sua impressão digital, né? Cada átomo, quando também tem a sua emissão de luz passada por um prisma, se decompõe no que a gente chama de espectro de linhas, porque não é um espectro contínuo como é o da luz visível. Então, esse espectro de linhas, na verdade, mostra as transições, né, todas as excitações que foram permitidas naquele salto quântico que nós vimos. Então, cada linha dessa, por exemplo, no espectro de hidrogênio, né, que está sendo mostrado, na verdade, corresponde a uma excitação, né, possível, permitida para o elétron de hidrogênio dentro do seu átomo, né? E aí a gente consegue o espectro de linhas. Quanto mais pesado esse átomo, quanto mais complexo esse átomo, né, em termos de elétrons, mais complexo vai ser também esse espectro de linhas. Okay? Nós conseguimos ver o espectro, por exemplo, do hidrogênio, né, do mercúrio, que eu comentei no caso da lâmpada de mercúrio, e do gás neônio, né? Já um gás nobre, mas que a gente sabe exatamente aquela corzinha mais azulada, né, de neônio, às vezes tem até em rebaixamento de carros ou neon, né, de vários letreiros. Na verdade, é em função desse espectro de linhas que nós estamos vendo aí, né? E só para lembrar também, muitas vezes o que a gente enxerga, né, a cor que a gente enxerga, por exemplo, na camisa, né, essa cor azul,
ela não corresponde à cor que foi absorvida pelos pigmentos que tem aqui na camisa. A luz está batendo aqui, está sendo absorvida, né, numa faixa, numa frequência de onda, né, num comprimento de onda, uma determinada frequência, e está sendo emitida uma luz correspondente, né, que seria o oposto naquele disco de Newton, que nós já comentamos a respeito, e é o que nós conseguimos captar. Então, o absorvido é sempre o oposto da luz emitida. Uma parte importante que a gente tem que comentar aí nesse modelo de Rutherford-Bohr, né, é então exatamente essa questão da quantização de energia, né, e também a questão das órbitas, né. A gente pensa que o modelo eletrônico, né, o modelo de elétrons ao redor do núcleo, ele é muito semelhante, inclusive a figura clássica do átomo, né, que tem o núcleo com as suas órbitas em volta, né, de elétrons, ele é muito semelhante ao modelo planetário, né. Na verdade, vários desses conceitos de modelo planetário, o átomo acabou sendo descrito dessa forma, mas hoje a gente sabe que isso não é verdade, através do que a gente tem do modelo quântico, né. Então, Rutherford, o seu aperfeiçoamento com o modelo de Bohr e toda essa contribuição que vem desses modelos no início do século XX possibilitaram avançar, né, para um modelo quântico que é o que a gente tem hoje, né. Então, essa, na verdade, é a última grande descoberta da ciência, né, que é o modelo quântico, né, que descreve a física como a gente tem hoje, né. Só para a gente diferenciar aí a física clássica, que é aquela física que descreve os fenômenos macroscópicos, né, onde a gente consegue determinar o movimento de um carro, a posição desse carro, por exemplo, né, ou ao jogar uma bola, eu sei, através desse movimento, quantas vezes ela pode quicar, conhecendo a estrutura dessa bola. Tá? Isso é determinado pela física de Newton, né, a física clássica. Tá? E a física quântica é aquela que, através desses modelos de Bohr, Rutherford e outros que a gente já comentou, né, como propostas de Heisenberg, Planck, Einstein, vem exatamente a contribuir para o que a gente chama hoje de modelo quântico, né, que é o modelo que descreve a vida, vamos colocar assim, dessas partículas como o átomo ou partículas subatômicas como o elétron. A parte importante que a gente está entrando a partir de agora, depois de revisto então essas características da aula 7, né, com os modelos atômicos, é exatamente a parte de modelos de orbitais, né? Então, para falar mais adiante de ligação química, que é o que nos interessa efetivamente, eu tenho que falar para vocês de orbitais atômicos e depois, mais adiante, orbitais moleculares. Tá? Então, esses orbitais atômicos, que a gente vai descrever, alguns deles aparecem nessa figura, né, são os orbitais S, orbitais P e D. Né? Temos ainda os orbitais F, que são mais complexos e por isso estão sendo omitidos aqui, mas esses são os principais e são aqueles que eu vou mostrar a partir de agora em alguns vídeos. Né? Então, primeiramente o orbital S e depois os 3 orbitais P, que seriam na orientação PX, PY e PZ. Então, nós podemos observar através desse vídeo que temos um orbital S, portanto um orbital esférico, né? A função radial nesse orbital permite que você tenha uma probabilidade de elétrons ao longo de toda essa esfera. E é importante também a gente passar a ter bem em mente que a química é uma ciência tridimensional, né? Eu preciso trabalhar com a questão espacial na minha cabeça. Então, observe que eu tenho aí o orbital S na origem de eixos x, y e z, e esse orbital, né, o centro dessa esfera, está exatamente nessa origem, que seria o núcleo. Né? E ao longo dessa esfera, em qualquer região dentro dessa esfera, nesse limite da minha esfera, eu tenho a probabilidade máxima, na verdade, de encontrar o elétron. Então esse seria o orbital básico, né, de um átomo de hidrogênio, né, um orbital 1s. Então agora nós temos o orbital P,
observe que esse orbital ele é composto por dois lóbulos, né? Então é o que a gente chama de bilobal, né? E o nó desses orbitais é exatamente o encontro dessas duas esferas, né? Desses dois lóbulos que está exatamente na origem, né? Que seria o núcleo. Então esse orbital P está orientado ao longo de um eixo, né? E que nesse caso aí é o eixo Y, né? Então nós temos aí o que podemos chamar de orbital PY, certo? Então ele está orientado ao longo desse eixo Y, que na verdade pode ser o seu eixo Z. Então é uma questão apenas de orientação, não é convenção qualquer orbital PX, PY, PZ. O meu PX pode ser o seu PY, isso tanto faz. O que importa é que a gente tenha noção espacial desses eixos, né? E que saiba que eu tenho 3 tipos de orbitais P, cada um orientado sobre um eixo. Então, nesse caso aí, nós temos o orbital PY. Nesse outro vídeo, nós temos o orbital PX, né? De novo, 2 esferas bilobais, né? Orientadas sobre um eixo X, e nós vemos, na verdade, um orbital semelhante ao que vimos para o orbital PY, né? Só para lembrar, nós temos em cada orbital P uma capacidade máxima de 2 elétrons. Então, no total, PX, PY e PZ, nós podemos ter um total de 6 elétrons, né? Que já seria o caso de átomos representativos, né? Átomos que na tabela periódica você identifica como bloco P, por exemplo, enxofre, oxigênio, carbono, né? Todos esses orbitais terminam sua configuração, todos esses átomos terminam sua configuração no orbital P, né? Como nós vamos ver mais adiante. Agora nós temos o orbital PZ, né? Que na nossa orientação aí é o orbital que está num eixo apical, né? Um eixo axial, né? Então nós temos de novo esses 2 lóbulos, essas duas, podemos até comparar como 2 bexigas unidas pela boca, né? E essas bexigas, né, esses lóbulos, correspondem à probabilidade de encontrar o elétron, né? Então o elétron está ou de um lado ou do outro, ou os 2 elétrons de um lado só ou nenhum de um outro lado. Então, ao longo desse eixo, nós temos de novo 2 elétrons e, como eu disse, nos 3 orbitais conjugados, nós temos um total de 6 elétrons P. Observe que agora nós estamos falando de orbitais híbridos. É importante comentar sobre os orbitais híbridos para poder chegar exatamente na nossa ligação química, né? No orbital molecular. Então, quando eu falo de orbital híbrido, né, o próprio nome hibridização ou hibridação representa a conjugação de 2 orbitais, 2 ou mais orbitais. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos a conjugação de 2 orbitais, um orbital S, representado em azul, e um orbital PZ, em verde. A formação de um orbital híbrido SP, orientado sobre esse eixo Z, representa a união desses 2 orbitais. Obviamente, ele está sendo representado aí como se fosse, muito semelhante, inclusive, a um próprio orbital P, né? Porque, na verdade, em termos de energia, ele lembra muito o próprio orbital P. Mas a união dos 2 possibilita, na verdade, um novo orbital, ou 2 novos orbitais, que são os orbitais SP. Cada lóbulo desse representa um orbital SP. Então, sempre que eu tenho um orbital híbrido, é bom a gente lembrar, se eu tenho 2 orbitais, eu tenho a formação de 2 orbitais. Então, se eu estou começando com um orbital S mais um orbital PZ, eu tenho a formação de 2 orbitais híbridos do tipo SP. Nesse exemplo 2, nós temos a formação, de novo, de 2 orbitais SP, onde existe a representação, observe que eu tenho a representação de um orbital SP, do outro orbital SP e, finalmente, os 2 conjugados. Observe que há uma esfera no meio, essa esfera representa um orbital S, né?
E a união dos dois, orbital S com orbital P, me dá a formação de dois orbitais sp. Cada setinha dessa dentro desses orbitais representaria então um elétron, né? E a formação, portanto, desses dois orbitais híbridos do tipo sp. Então, só para a gente lembrar, esses dois orbitais sp estão orientados ao longo de um único eixo. Isso significa que se eu tiver dois átomos se aproximando de cada um desses orbitais, a ligação final vai ter uma geometria com um ângulo de 180 graus, ou seja, uma geometria linear. E isso é importante porque eu estou definindo a geometria da própria molécula a partir da geometria desses orbitais híbridos. Nós temos então agora nesse exemplo um orbital híbrido do tipo sp2. Então, como o nome já mostra, eu tenho um orbital S, representado em azul, e dois orbitais P, nesse caso orientados ao longo do eixo X e Y, gerando, portanto, três orbitais do tipo sp2. Observe que a geometria desses três orbitais lembra um triângulo, né, equilátero, ou seja, há um ângulo interno entre esses orbitais de 120 graus, né, e permite que a geometria prevista para uma molécula que use essa hibridização no átomo central seja, portanto, de 120 graus. Nesse segundo exemplo, nós temos de novo a representação de orbitais sp2 sendo formados e nós podemos ver o lóbulo de cada orbital sp2 e, finalmente, os três combinados. E pelo giro em torno dos eixos x, y, z, podemos ver que ele é um orbital, ou são três orbitais que combinados são perfeitamente planos, né? Formando realmente um triângulo equilátero. Cada elétron está em um orbital, permitindo então seu compartilhamento com outros átomos que se aproximem por aquele eixo, né, num contato direto, né, com esses orbitais sp2. Então nós podemos ver nesse exemplo que temos três orbitais sendo formados do tipo sp2. Então, um orbital S e dois orbitais P, formando três orbitais do tipo sp2, orientados nos eixos x, y e z, mas que permitem, né, ao longo dessa orientação, a visualização de um triângulo equilátero com ângulos de 120 graus entre esses orbitais sp2. Ao longo desses orbitais sp2, se eu tiver um contato de um outro átomo, né, orbitais de outro átomo, eu tenho compartilhamento desse elétron, que está num orbital sp2, por exemplo, com o orbital de outro átomo, formando uma ligação química. Então é imprescindível que para formar a ligação química haja uma orientação compatível com esses orbitais. Nesse exemplo nós temos orbitais do tipo sp3. Então, um orbital S representado em azul e os três orbitais P, Px, Py e Pz representados em verde. Esses quatro orbitais, S e 3Ps, geram quatro orbitais do tipo sp3. Então, nós podemos visualizar, através dos giros nos eixos, que eles são equivalentes entre si e dão uma noção de uma geometria tetraédrica, ou seja, uma geometria de uma pirâmide, né? Um tetraedro perfeito, regular, que vai ser o caso típico de, por exemplo, um átomo de carbono na ligação, por exemplo, com metano, né? O CH4, ou seja, quatro átomos de hidrogênio compartilhariam seus elétrons através da ligação com cada um desses orbitais sp3, formando então a molécula de CH4. Então, nesse exemplo 2, nós temos de novo a formação dos orbitais sp3. Observe que os elétrons estão orientados em cada lóbulo, né? Ou seja, em cada orbital sp3, e aí nós podemos ver a união de cada um desses formando o conjunto de orbitais híbridos do tipo sp3. Então, na verdade, quatro orbitais do tipo sp3. Então, nós vamos conferir aqui, na verdade, um exemplo da formação de uma ligação dupla
entre dois átomos e um exemplo, na verdade, da formação de um orbital molecular. Então, observe que eu tenho dois átomos se aproximando, esses átomos estão com seus núcleos nas duas origens, x, y e z, e conforme eles se aproximam, conforme eles interagem, essas nuvens eletrônicas dos orbitais P ganham uma conformação diferente. Então, observem que a nuvem que está orientada sobre o eixo Y é aquela que tem um contato frontal um com o outro. Então, os orbitais se pareiam, né, de forma que eu tenho uma ligação do tipo sigma. No outro caso, os orbitais que estão nos eixos Z têm um contato paralelo e formam uma nuvem acima e abaixo dessa ligação sigma. Essas nuvens que estão representadas acima e abaixo representam uma ligação π. Então, nós podemos observar que nós temos um composto formado com uma ligação dupla entre os dois átomos centrais. Uma delas é uma ligação sigma, que é a ligação mais forte, é aquela ligação que está orientada sobre o eixo Y. E a outra ligação é a ligação π, que é aquela orientada pelo contato paralelo, né, a formação de nuvens π, pelo contato dos orbitais pz desses dois átomos. Então, nós vamos ver no próximo modelo uma representação do composto eteno, né, o C2H4, e eu vou mostrar para vocês, exatamente apontando nesse modelo, essas ligações e a formação desses orbitais sigma e π. Bom, pessoal, o que a gente pode observar aqui nesse modelo seria um exemplo do composto eteno, né, que é um gás. Na verdade, em cada ponto, em cada nó que eu estou segurando aqui com os meus dedos, seria um átomo de carbono, e cada terminação branca que a gente vê aqui seriam os átomos de hidrogênio. Então, nós temos o composto C2H4. Só que a gente sabe que o átomo de carbono faz 4 ligações, né? Ele é um átomo tetravalente. Você já está fazendo 2 ligações com os hidrogênios e tem essa ligação preta aqui, representado por esse bastão preto, entre carbonos. Onde que está a terceira ligação? Essa ligação seria o que a gente chama de ligação π, né, que é um exemplo de uma ligação dupla, onde eu tenho os orbitais P de um átomo de carbono com o orbital P do outro átomo de carbono, formando, né, um contato paralelo, né, entre si, entre esses dois orbitais, e então o que a gente chama de ligação π. Tudo isso aqui que eu estou apontando, ó, é o que a gente pode chamar de ligação π, que seria a ligação mais fraca da nossa ligação dupla. A outra ligação, que é a ligação sigma, essa de contato direto entre os átomos de carbono, é uma ligação mais forte, porque é uma ligação que está num eixo direto e não num eixo paralelo entre os orbitais P. Então, nós temos aqui, formando as ligações desse plano, o orbital sp2 do carbono com o orbital s do hidrogênio, sp2 do carbono com outro orbital s de outro hidrogênio, sp2 do carbono com sp2 do outro carbono. Então, portanto, eu já usei todos os meus orbitais sp2 desse átomo de carbono, e tenho ainda um orbital p puro para ser usado na ligação π. O mesmo acontece do outro lado, onde eu tenho os orbitais sp2 ligados aos átomos de hidrogênio, né, 2 sp2 aqui, e o orbital sp2 ligado a outro orbital sp2 desse átomo de carbono, formando a ligação sigma. Ok? Então, nós estamos representando aqui, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ligações químicas. Essas são do tipo sigma, e essa, nesse eixo aqui, é a ligação do tipo π, que é exatamente a ligação mais fraca da dupla, né? Ligação C dupla C.
Nesse exemplo, nós podemos ver a formação de uma ligação tripla. Então, de novo, vocês podem observar, orientado ao longo do eixo X, a formação de uma ligação sigma, que é a ligação mais forte, e orientado nos eixos Y e Z, as formações de ligações π, que são ligações mais fracas. Então, nós temos essas nuvens eletrônicas acima e abaixo do eixo, ou na frente e atrás desse eixo X, que representam duas ligações sigma. Embora nós vejamos 4 nuvens, elas representam, na verdade, duas ligações do tipo π. E nós vamos ver no próximo modelo o composto etino, né, o gás acetileno, onde eu pretendo apontar para vocês exatamente essas ligações através do modelo estrutural, onde vocês vão ver exatamente a ligação sigma entre 2 átomos de carbono com hibridização do tipo sp e as ligações π também formadas entre esses 2 átomos. Então nós temos nesse exemplo, nesse modelo, a molécula do gás acetileno, né, o etino, né, pela nomenclatura IUPAC. O etino, na verdade, é C2H2. Então, nós temos aqui nesse eixo, onde eu estou segurando, e nesse eixo aqui, os 2 átomos de carbono, e esses 2 bastões brancos que eu estou segurando agora seriam os átomos de hidrogênio. Então, é uma molécula perfeitamente linear. Se é perfeitamente linear, por que isso tudo aqui nesse modelo? Na verdade, o que nós temos aqui em azul representaria uma ligação π, e a outra ligação π está representada por esses bastões vermelhos. Então, observe que eles são perpendiculares entre si, e nós temos aqui uma molécula onde os dois átomos de carbono têm hibridização sp, ou seja, esse átomo de carbono forma uma ligação com um átomo de hidrogênio, unindo o seu orbital sp com o orbital s do hidrogênio. Esse átomo de carbono faz o mesmo, unindo o seu orbital sp com o s do hidrogênio. Os 2 orbitais sp estão aqui representados por esse bastão, onde eu estou correndo com o dedo. Então eu tenho uma ligação sigma, sp de um carbono com sp do outro. E os orbitais p, que não foram hibridizados, que são os orbitais p puros, estão representados através desses bastões vermelhos e desses bastões azuis. Então, pessoal, nós vimos um resumo das aulas 7, 8 e já um pouquinho da aula 10, né, nessas apresentações de hoje. Basicamente, resumindo, nós falamos um pouquinho do modelo de Bohr, Rutherford, e entramos com os orbitais atômicos, hibridização desses orbitais e a formação de ligação química, consequentemente formando um orbital que a gente chama de orbital molecular. Então, até a próxima, estudem, né? Continuem entrando nos fóruns, no chat e estudem bastante, hein? Qualquer coisa, tirem dúvidas com os tutores ou comigo mesmo. Um abraço, até mais.